Beleza, hidrostática. Vamos continuar com hidrostática. Falamos de Pascal, falamos de Steven, tá? Antes da gente continuar com os exercícios, porque aí eu posso encaixar exercício, qualquer coisa, na parte gravada, né? Melhor mandar exercício gravado que aula, explicação gravada. Vamos para o princípio de Arquimedes. Então, princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida. Talvez você não saiba que é o princípio de Arquimedes associado a isso, mas aquela historinha que logicamente não é verdadeira, que o Arquimedes estava tomando banho numa banheira depois que o rei pediu para ele saber se a coroa era de ouro. Aí ele mergulhou na banheira, a água transbordou, ele falou, oh, eureka, e saiu correndo pelado pelo palácio. Nada a ver, isso não existiu, igual a maçã no caiu na cabeça do Newton, tá? Igual outras coisas. Qual que é o princípio do Arquimedes? O princípio do Arquimedes está relacionado ao empuxo. Tá? E onde que existe empuxo? O empuxo ele pode existir em dois meios específicos. Ele pode existir nos líquidos e nos gases. Professor, nos gases tem empuxo? Eu não lembro disso no ano passado. Tem empuxo. Só que a gente não calcula. A gente só calcula do líquido, tá? Porque o empuxo aí vai funcionar com um princípio que eu já vou falar, que tem a ver com a pressão, né? Não é à toa que está aqui. Nos gases, para você ter uma diferença de pressão razoável, você precisa de velocidades diferentes. Uma aproximação, tá? Não é bem assim, mas uma aproximação. E é o que basicamente faz um avião voar. Não é só isso, não é tão simples, mas dá para simplificar só para caber aqui dentro dessa aula. Então você precisa de movimento, você precisa de alguma coisa dinâmica. A gente está trabalhando de estático, então a gente vai falar dos líquidos, tá? Então o empuxo dos líquidos aqui pra gente, segundo Arquimedes, na verdade segundo Arquimedes não, né? Segundo o que realmente ele acontece pela seguinte maneira. Deixa eu fazer um copinho, vou usar a ferramenta aqui para ficar mais fácil. Então aqui, ó. Vou abrir o copinho. Colocar um líquido, tá? Aqui dentro. Vou encher. Puf, pronto, encheu. Aí, encheu. E vou colocar um objeto aqui dentro. Vou colocar um objeto simétrico, né? O mais simétrico possível, que é uma esfera, aqui dentro. E vou deixar ela aqui dentro. Então, por exemplo, você colocou uma bolinha dentro de um líquido. Pode ser água, vai. A água. E quando você coloca ela lá no meio e solta, ela fica lá. Isso não acontece tanto com a gente, porque a nossa experiência com a água é ou coisas mais pesadas ou coisas, melhor, mais densas ou menos densas. Então, mais densa é jogar, por exemplo, uma pedra na água, ela vai afundar. Se você jogar uma bola, na piscina, normalmente aquelas bolinhas de futebol safado, aquelas bolinhas de vôlei barata, para jogar biribol, aquela bolinha lá, ou as... Como que é o nome? Não é bexiga, meu Deus, as boias. As boias, elas têm esse funcionamento, né? Elas têm menor densidade, então elas acabam boiando. E aí você fica lá empurrando a bola para dentro da água e solta, e põe dentro da água e solta, e fica brincando igual um todo, porque não tem mais. Você entra na piscina, tem uma hora que não tem mais o que fazer na água, na verdade é essa. Então, tá lá no meio, ela tá em equilíbrio. Por que quando um objeto está dentro de um líquido ou de um gás, mas aqui a gente vai focar nos líquidos, ele recebe uma força vertical e para cima? Sempre vertical e para cima. Ah, professor, eu vi um vídeo na internet de um professor falando que tinha o empuxo lateral. Não tinha. Tá? Nos líquidos isso não acontece. Tá? A força é sempre vertical e para cima. Tá? Esse aqui é o empuxo. Cadê? Se eu até colocar um sempre aqui de outra cor. Sempre vertical e para cima. Tá? Por que isso acontece? A gente sabe que quanto mais profundo, maior a pressão. Esse objeto ele tem uma dimensão razoável. Então, por menos volumoso que ele seja, se ele tiver uma dimensão que você pode considerar,
Por exemplo, se não é uma coisa muito... Se não é um grão de areia, por exemplo, se você colocar um objeto dentro do líquido, vai haver uma diferença de pressão com a parte de cima com a parte de baixo, porque elas estão em níveis diferentes. Então, o que eu vou representar branco aqui dentro desse líquido não é a pressão, porque a pressão não é um vetor. Eu vou representar a força da pressão. Então, olha aqui. Na parte de cima, a pressão é menor, então a força que o líquido empurra a bola é menor, a esfera. Conforme eu vou afundando, a pressão aumenta, a força que o líquido faz nesse corpo aumenta. E aí, se você fizer toda essa combinação de vetorizinhos de força, dá uma força vertical e para cima. Porque a pressão abaixo do líquido é sempre maior do que a pressão em cima do líquido. Porque a coluna é maior. Então, por isso que o empuxo tem que ser sempre vertical e para cima. Tá? Isso é uma característica que você vai conseguir em líquidos. Nos gases, se o corpo é muito extenso, se o corpo realmente é muito extenso, você consegue isso. Por exemplo, um balão. Um balão tem um tamanho razoável. Um balão não é uma coisa pequenininha. Balão de cesto, aqueles de filme. Tá? Claro que ele está usando também o ar quente, não sei o que, mas você consegue. Você não vai perceber o empuxo em objetos muito pequenos. E em sólidos. Por que em sólido? Porque em sólido não faz sentido a gente falar de pressão. Se você colocar uma coisa dentro do sólido, não tem pressão ali. Tá? Tem talvez uma força, mas não é uma pressão propriamente dita, com essa mesma característica que a gente está falando nas últimas aulas. Então o empuxo é sempre vertical e para cima. Você fala, pô, professor, esse é o princípio de Arquimedes, então? Não. O princípio de Arquimedes ele vai tratar do empuxo. O princípio de Arquimedes é que este empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. E aí que vem a história da banheira, porque ele entrou lá e falou, oh, não sei o que, banheira, bebê. O que eu quero que vocês entendam aqui? Quando você coloca um objeto dentro de um líquido, tá? Ele vai ocupar um espaço ali dentro, e vai jogar líquido para fora. Se você colocar dois objetos de mesmo volume e de densidades diferentes num copo cheio de água, por exemplo, você encher um copo de água, uma bacia de água, e você coloca uma bolinha de isopor, tá? Daquelas bolinhas de isopor que você compra em coisa de papelaria, e pega uma bolinha do mesmo tamanho de handball, assim, mais ou menos, que é uma bolinha desse tamanho, e coloca em outra bacia do mesmo jeito. Como a bolinha de handball vai afundar mais, porque o peso dela ganha do empuxo e acaba afundando mais líquido vai transbordar do que a bolinha de isopor. Que o empuxo não chega a ser maior que o peso, porque senão a bolinha sai voando. Mas ele equilibra o peso rápido. Então você consegue segurar essa bolinha sem que ela afunde tanto. E aí menos líquido vai transbordar. Foi essa relação que o Arquimedes fez, tá? Naquela época, para perceber que materiais diferentes, com o mesmo volume, teriam densidades diferentes, teriam massas diferentes. Eu não sei se eu falei para vocês, gente, eu acho que foi que eu falei, eu não lembro, eu acho que foi para vocês, porque a mesma aula eu tô dando em 3 colégios ao mesmo tempo. Na Grécia ninguém pensava em massa, o termo que usavam era densidade, e se você pensar em densidade sem pensar em massa é complicado hoje pra gente. Então a associação do Arquimedes foi muito importante. Tão importante que eu já usei... Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu já tinha separado. Eu usei essa associação uma vez com meu pai. Eu contei pra vocês essa história? Ou foi pro outro colégio que eu contei? Então eu vou contar. Vocês vão achar que é mentira. Ah, também, dane-se, não é mentira, é verdade. E aí vocês vão ver coisas que acontecem quando... Vocês vão passar por isso ainda. Vocês vão tudo pra faculdade. Eu conversei com isso aí. Com vocês, eu acho, que tava na sala. Ninguém vai confiar em vocês quando vocês saírem da faculdade. Você vai ser formado, sei lá, em astrofísica, em engenharia espacial. Você vai chegar em casa, falar com seu pai e sua mãe e falar, nada a ver isso aí, entendeu? Então não adianta, vai demorar um tempo pra vocês conseguirem confiança em casa. Eu tava voltando do trabalho, chegando em casa, sossegadão, entro na época que eu morava com meu pai tinha voltado aqui pra Londrina, e meu pai tava na cozinha com um frango congelado numa mão, e um saco de sal na outra. Saco de sal, de feijão, sei lá, um saco de arroz, eu não sei, acho que é um saco de arroz.
assim, sabe, equilibrando, e olhando pra porta, assim, da cozinha. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí ele falou assim, ó, eu quero ver se esse frango tem 1 quilo. Eu falei, ué, não tem uma balança? Ele falou, não tem balança. Eu falei, olha na embalagem, tudo que você compra tem a massa ali, é obrigado, né, eu acho a ter. Aí ele falou, não tem. Eu falei, aí vai o espertão, né, como que não tem? Aí eu fui lá, procurei, realmente não tinha massa do frango. Aí eu fiquei encucado, meu pai querendo fazer um empadão lá. Eu falei, ah, pai, mas faz com esse frango. Ah, mas depois vai dar errado. Eu falei, então peraí. Eu tinha dado aula de empuxo aquele dia. Então meio que tava fresco na minha cabeça. Eu não fico pensando nessas coisas, eu não sou desse povo louco. É que tava na minha cabeça, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Enchi aquelas panelonas de feijoada, de água. Assim, gastei um pouco de água pra fazer isso, mas enchi a panela até a boca. Coloquei uma bacia embaixo, aquelas bacias de fazer. De colocar no forno, bem grandona. Ou era uma bacia de plástico, também não lembro. Então ficou assim, ó. Isso aqui não precisa copiar, obviamente. Panela, cheia de água e bacia. Certo? Peguei o frango, coloquei na água. O que aconteceu? O frango, se o frango tivesse boiado aqui, tinha dado errado. Não dava para fazer o que eu vou explicar para vocês. Se o frango afundasse e batesse no fundo, também não dava certo. Só que ele ficou mais ou menos assim, ó, ele ficou um pouquinho boiando e quase todo dentro da água. E claro que uma parte da água transbordou. Certo? Beleza? Quase o frango. Eu vou considerar aqui para questões lúdicas que o frango ficou boiando igual essa bolinha que eu fiz aqui. Boiando aqui. E aqui está. Tá bom? Aí eu falei, peguei aquela água que caiu e descobri que aqui, coloquei naqueles copos milimetrados que tinha 1 litro. Aí eu pergunto para vocês, quanto que em massa é 1 litro de água? 1 quilo. Tá na temperatura de 4 graus Celsius, tem umas especificações, mas é 1 quilo. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu tenho 1 quilo frango, pode ficar tranquilo. Ele falou, como assim tem 1 quilo frango? Eu falei, você tá falando com uma pessoa que fez física? Vocês vão respeitar? Aí eu fui explicar pra ele, não acreditou porcaria nenhuma, ele foi no mercado, comprou uma balança e viu que o frango tinha, sei lá, 900 e poucas gramas, 980, 970 e pouco. Queimei a língua do velho. Mas por que eu sabia que aquele líquido deslocado ali era o peso do objeto? Primeiro, pelo princípio de Arquimedes. E segundo, pela... Na verdade, assim, o líquido é o... Peraí, que eu tô me perdendo. O líquido é igual ao empuxo, o peso do líquido. 1 quilo, aí equivalente a 10 newtons, né? É o empuxo. Eu sei que o empuxo é 10 newtons. Só que o frango ficou boiando lá dentro. Se o fango... Se o frango... Nossa, gente, peraí. Deixa eu esquentar a língua. Se o frango ficou boiando, significa que o peso do frango é igual ao empuxo. Então, se o empuxo é 10 newtons, o frango tem um peso de 10 newtons. Então, 10 newtons aí volta a ser 1 quilograma. Então, assim, só funcionou para esse caso específico. Ninguém faz, que eu saiba, ninguém monta balança com água, porque não faz sentido. Mas nesse caso funcionou. Aí você fala, professor, mas que trabalho, né? Sim, mas serve para vocês lembrarem do líquido transbordado. É uma história, essa é real, né? Igual aquela piada que eu contei que alguém me contou, não fui eu que inventei. Isso aqui realmente aconteceu. As pessoas duvidam, mas é verdade. Então dá para medir massa de coisas com uma balança d'água, por exemplo. Claro que uma balança de alavanca é mais fácil. Só que, igual eu comentei, só faz sentido se o objeto ficar parado no meio, flutuando. Se ele boiar, ou se ele afundar e bater no fundo, essa igualdade de forças já não vale. Por que não vale? Deixa eu apagar aqui, ó. Apaga. Aqui. Porque, ó, se o frango te ficar boiando aqui em cima, assim como igual o gelo quando você joga na água, eu tenho que o peso é igual ao empuxo, certo? Aí você fala, pô, professor, então por que não vai valer? Porque neste caso, tá, o empuxo não é o total, tá? Não é o total, como que eu posso dizer? Não é o total do volume. Então aqui, se você tiver um equilíbrio, beleza. Mas se ele ficar muito boiando, aí é uma situação que a gente fala que é uma situação instável, não fica legal. Se ele bater no fundo, aí fica pior. No fundo aí não funciona mesmo.
Porque no fundo, volta. Oh, meu Deus, pronto. Se o frangão ficar batendo aqui no fundo, eu tenho a força peso, derrubando o frango para baixo, o empuxo para cima e tem ainda a força do chão do recipiente, a normal. Aí não é mais nem igual mesmo, aí se abandona tudo, tá? Então, o princípio de Arquimedes estava por trás da medida da massa do frango. Olha só. Física. Professor, Oi. mas tipo, se o corpo afunda, Hum. pode dizer que a força peso é maior que o empuxo daí? Sim, exatamente isso. Tá? Se ela afunda, você precisa de mais uma força para equilibrar, tá? Aí você, bom, eu pego o empuxo e coloco a força normal. Aí eu pergunto para vocês, deixa eu ver que horas que são, tá tranquilo. Tá, né? Deixa eu ver a questão de hora. Ah, não, gente, é 3h10. Essa aula curta me quebra as pernas. Por que quando você pega uma bola, essas bolas bem macias que eu falei de brincar na piscina, e você coloca lá na água, ela fica boiando, feliz. Pá. Aí você começa a afundar ela. E por que ela lá em cima você com pouca força você afunda ela e conforme ela vai entrando na água, vai ficando mais difícil de afundar? Significa que o empuxo ele muda de valor. Existe alguma coisa ali quando você muda o corpo de posição que vai mudar o empuxo. Aí o cálculo do empuxo é feito como? O empuxo é igual o ρ do líquido, densidade do líquido, a gravidade, parece a equação que a gente estava fazendo, né? Rho GH, só que aqui volume submerso. Então, olha só, o empuxo é igual a densidade ou massa específica. Vou colocar a densidade aqui, tá? Densidade do líquido do líquido. O G é a gravidade e o VS é o volume submerso do objeto. Então percebam que a única coisa que entra o objeto na história do empuxo é no volume submerso. E aí, conforme você vai mergulhando um objeto, deixa eu pegar aqui as unidades que eu estou. Empuxo em newtons, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, o volume metros cúbicos e a densidade quilogramas metro cúbico. Tá? Conforme você vai mergulhando o objeto, o volume submerso aumenta e o empuxo aumenta. Até o momento que você colocou ele totalmente dentro da água. Depois que ele ficou totalmente submerso, aí o empuxo não tem mais como aumentar. Então, quando você joga um objeto, tem um exercício que eu estava fazendo com o Paz, da galera do segundo ano, que você joga um monte de melancia numa piscina. Quando a melancia cai na água, ela afunda, depois ela volta. Por que ela cai na água e afunda? Porque ela cai, ela tem velocidade, né? Aí ela, por inércia, ela vai continuar em movimento. Então ela vai afundando, conforme ela vai entrando dentro da água, aqui tá a água, ela vai entrando, o empuxo vai aumentando, aí chega, ela ficou totalmente submersa. O empuxo vai aumentar no máximo, freia a... Deixa eu colocar mais alto aqui. Freia a melancia que começa a voltar e ela dá aquela... sabe? Aquela subidinha na água e fica lá. Igual a bolinha, quando você tá brincando lá na piscina. Tá? Então, um jeito de alterar o empuxo é mudar o quanto você está submerso. Depois que você está totalmente submerso, você não consegue mais mexer no empuxo. Tá? O único jeito de mexer no empuxo é mexer na densidade do objeto. E é assim que o submarino funciona. O submarino faz o quê? O submarino tá lá na berola, lá na água, em cima, vendo, tomando sol. Vê um navio inimigo. Tá? Eles pegam água, jogam dentro de compartimentos específicos lá do submarino. O submarino fica mais denso, ele começa a afundar. O empuxo vai aumentando, o líquido quer empurrar ele para fora, porque lembra que o formato do submarino não muda, o volume não muda. O objeto está querendo empurrar, o empuxo está querendo empurrar ele para fora, só que ele está ficando mais pesado, e aí, igual a Jovem falou, o peso é maior que o empuxo, ele vai afundando. A partir do momento que ele entrou, afundou 100%, não tem mais como aumentar o empuxo. Então, o único jeito do submarino sair da água é jogar água para fora dele. E aí você tem bombas que jogam água de compartimentos, né, que são só de peso mesmo ali, para jogar essa água para fora. Se o submarino não conseguir expulsar mais essa água, ele não sobe mais. Ele afunda e acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Então, ele fica ou ele vai ficar no estado de flutuação, né, que é lá embaixo, ou ele vai totalmente e não para mais e vai para o fundo do oceano. Que aconteceu algumas vezes, né, na história aí
militar. Tá bom? Gente, eu vou fechar só com um último videozinho bem curtinho, que é esse vídeo aqui, ó. Pra vocês terem, aqui temos um gelo derretendo, tá em câmera lenta, tá? O gelo tá derretendo no copo d'água. E aí o gelo tá derretendo, tem bastante gelo para baixo, uma quantidade de gelo para cima, só que aqui o gelo ainda tá encostando no recipiente, não fica muito legal. Ó, conforme o gelo vai desencostando do recipiente, vai ficando melhor, você vai vendo que o gelo tá derretendo e não sobe o nível de água. Não sobe o nível de água. Tá? O gelo derretendo não muda o nível do líquido que está ali dentro. Por quê? Porque a quantidade de gelo que está do lado de fora, tá, vai ocupar o espaço dentro da estrutura do gelo que está submerso, que é ar. Então, o que está para fora do líquido vai ocupar o espaço do gelo, da parte do gelo que está submersa, que é ar. Então, você não tem mudança de nível. Tá? Isso aqui é mais uma curiosidade. Por quê? Porque o povo fala assim, não, pessoas estudadas até falam isso. Se você derreter as geleiras, o mar vai subir. Se o Polo Norte derreter, gente, se o Polo Norte derreter, não acontece nada com o nível do mar. O Polo Norte, porque o Polo Norte é gelo na água, boiando. O Polo Sul, onde tem a Antártica, aí sim, que é um continente que tem terra embaixo, o gelo que não estava na água vai para a água. Aí sim, vai subir o nível do mar. E outros gelos que estejam na superfície, em outros pontos aí do planeta, em pico de montanha, coisa assim. Aí sim, tá? É claro que o gelo do Polo Norte derretendo, a nossa preocupação como humanidade não é o urso polar. A verdade é essa, gente. O pinguim, os polares, essas coisas, paciência. Nossa preocupação é a mudança da temperatura do oceano. Se o gelo começar a derreter, o oceano vai baixar a temperatura. E aí é uma caca. E não é uma caca pra gente que vai pra praia que o mar vai estar gelado. É uma caca porque isso afeta todo o ciclo biológico, tá? Mas só uma curiosidade para vocês já sabiam disso, porque quando você enche um copão de coca e põe gelo, a coca não transborda depois. Que o gelo já está colocado, a coca não transborda. Fica lá, derrete o gelo e fica no mesmo nível, né? Então, só para explicar para vocês por que isso acontece. Certo? Pessoal, não entendi. O quê? Do gelo? Por que não transborda? Por que não transborda? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou desenhar. Vai ficar meio feinho, mas vai dar para entender. Temos aqui um recipiente, bem mais feio que o de cima. Temos um líquido, vamos colocar água mesmo, tá? A água. E temos gelo, vai ser esse cubo aqui. O gelo, a água no estado líquido, as moléculas estão unidas, né? Tem uma tensão ali, as pontes de hidrogênio. Quando a água está sendo resfriada e ela começa a mudar de fase, solidificar, ela começa a mudar a estrutura, o formato que as moléculas se arranjam. E esse formato, ele ocupa um volume maior do que ocupava antes. Tá? Então, na verdade, quando a gente fala que é ar, não é que tem oxigênio lá dentro, é que tem um espaço vazio, tá? Que não existia antes, as moléculas ficaram mais distantes. Então, existe um espaço vazio dentro do que está submerso. Né? Da parte de gelo que está submersa tem, eu vou chutar aqui, tá bom? Vou colocar valores aleatórios. Eu tenho 50% de vazio e 50% de água, de gelo. Tá? Se você pegasse o espaço, o volume que aquele pedaço está ocupando ali embaixo, ali tem metade vazio, metade de gelo, por exemplo. Só que a parte de cima também tem 50% de gelo e 50% de vazio na sua estrutura. Quando o gelo derreter, este 50% de gelo vai vir ocupar este espaço aqui. Porque não tem mais vazio, né? O vazio, vamos pensar em gás, mas não é bem o gás. Ele vai sair e aí o gelo entra e ocupa aquele espaço. Por isso que o nível não sobe. Porque você só está trocando as coisas de lugar. Tudo que é gelo, que é matéria, vai para baixo da água, conforme vai derretendo. E tudo que é espaço vazio ou ar vai saindo. Na verdade é um espaço vazio, né? Não é o gás mesmo, porque dentro da molécula de água não cabe uma molécula de oxigênio, por exemplo, de O2. Então, mas é essa diferença que faz com que o nível não mude. E não é só para água, para qualquer substância. Tá? É essa diferença do arranjo estrutural. A água, quando ela resfria, ela muda a estrutura e isso faz com que a água boie. Se vocês pararem para pensar, todo sólido afunda no próprio líquido. Se você derreter metal, um ferro, enquanto tem ferro líquido e ferro sólido, o ferro sólido afunda, porque os átomos estão mais unidos.
A água é uma das diferentes. Quando a água fica congelada, ela vira um sólido, ela boia. Tá? Ela tem um comportamento anômalo, fora do padrão. E isso faz com que, por exemplo, em lagos, quando você tem o congelamento, você consiga ter vida. Porque o lago não congela de baixo para cima, ele congela de cima para baixo. Quando congela lá em cima, o gelo serve como isolante térmico que protege a temperatura, não deixa a temperatura baixar tanto da água daquele lago. Eu respondi ou não? Eu viajei. Entendi. Entendeu? É. Pessoal, qualquer pergunta, estou aberto, eu já dei o horário aqui, tá? Mas nos vemos aí na próxima aula. Na gravadinha da semana que vem eu vou mandar só o fechamento disso aqui. E aí, na outra semana ao vivo, magnetismo, eletromagnetismo, tá? Tchau, tchau. Tchau, Bom tchau. fim de semana. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Apesar que você tem aula daqui a pouco, mas bom descanso depois também. Tchau, tchau. Nos vemos na semana que vem. Falou, gente. Até mais.